Olá, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Olá, Rafa, bom dia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu ver quantas pessoas nós já temos aqui. Boa tarde para o pessoal aí do chat também. Welber, Fábio, Sandra. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente já vai estar iniciando em instantes, tá? A gente está só esperando o pessoal terminar de entrar e a gente já vai começar. Vamos dar o quê? Uns 5 minutinhos para o pessoal entrar? Ô, Ju, se você está entre nós, mande um sinal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Claro, pode ser 5 minutinhos aí. 15 e 5 a gente começa. Sejam Maravilha. bem-vindos aí. Também não atrasa o pessoal, né? Então, combinado, pessoal. 3 e 5 a gente já começa, tá? E aí, quem for entrando depois, se for o caso, a gente dá uma repaginada, chama a gente conversa. Eu vi que a Rosângela aí também já entrou, né, Rô? Vai Oi, chamando aí o Rô! pessoal. Boa tarde! Tá muito calor aí, Rosângela? Aqui em São Paulo tá terrível, viu? Por enquanto é só pelo chat, né, gente? Vão interagindo aí com a gente. Mas tô com... Rô, tá liberado por enquanto só pelo chat, tá? Deixa eu liberar Aí a aqui pra gente você vai conversar com a gente, Rô. Peraí. Ver se agora foi. ver se você consegue agora. Oi, Shiva, boa tarde. Álvaro, tá bem quente também, né, Rô? Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo. A gente já vai estar iniciando daqui a um minutinho, tá? A gente está dando um tempinho que tem o pessoal que está entrando. Pessoal que está na sala, é, quem é associado astral? Manda um eu aqui no chat, enquanto a gente está esperando o pessoal entrar. Para a gente ver se já tem algum associado aqui. Sou de Belém. Geucimar, mas pelo menos você está num lugar bonito, né? O duro é passar esse calor em São Paulo, só vendo prédio, né? Passar calor em Belém é mais gostoso, né? Belém, Fortaleza. Bom, 3 e 5. Podemos começar, Ju? Claro, acho que é isso. Goiás, Anápolis, olha só. Goiás também é quente, hein, Weber? É quente, Goiás é quente. É pertinho ali da S News. Pertinho de Brasília, né? Daquelas bandas. Legal, legal. Pessoal, muito boa tarde. A gente vai estar iniciando e conforme o pessoal for entrando, eles vão pegando aí o trem andando e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Para também não atrasar aí o pessoal que chegou aí certinho no horário com a gente, beleza?
Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafaela, sou executiva aqui da S News. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente preparou esse evento com muito carinho, juntamente com o nosso parceiro a Astral. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou explicar para vocês agora como que vai funcionar o nosso evento, quem que vai estar aí palestrando para a gente, qual vai ser o tema abordado. Você pode passar aí para mim, por favor, Ian? Próximo. Legal. Bom, então o tema hoje que a gente vai estar conversando é eficiência na produção jornalística, da pauta à exibição com tecnologia integrada, ok? Então eu vou apresentar aí para vocês um pouquinho, muitos aqui já conhecem, né? A S News que aí é uma das líderes na área de broadcast. Então a gente está aí desde 97, trabalhando com inovação, do espelho à exibição, com todo o sistema de integração aí, com diversas emissoras e sistemas de jornalismo e profissionais da área, enfim, são mais de 25 anos de histórias, tá? Então, hoje nós somos aí uma referência na parte de desenvolvimento de tecnologia para emissoras, produtoras e empresas de segmentos aí dentro de mídias. E a Astral, né, que é a nossa grande parceira, a gente está oficialmente aí fazendo esse evento para estar comemorando aí o convênio Astral e S News. A Astral, para quem não conhece, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que são convidadas que não são conveniados, né? Ela foi idealizada aí desde de 2000, 2001. Então, ela foi feita aí nos primeiros encontros promovidos pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e é uma entidade que representa os interesses sobre a comunicação dos parlamentos brasileiros e é reconhecida perante os órgãos públicos aí, entre outras unidades de radiodifusão. Então, assim, a gente está fazendo essa parceria entre S News e a Astral para promover esse evento, para trazer conhecimento, para ter uma troca super produtiva aí de informações que realmente sejam relevantes no dia a dia de vocês, para que vocês tenham um fluxo mais otimizado. E quem vai estar aí contribuindo com a gente vai ser a Isabela. Ela quem vai iniciar, tá? Então, no primeiro momento, a Isabela ela é a nossa jornalista e também a nossa analista de treinamento, né? Nossa especialista. Aí pode voltar no outro? Pode voltar no outro. Isso. Então, ela vai estar iniciando, e depois que ela começar o desenvolvimento da pauta dela, ela vai passar a palavra para o Ian. O Ian, ele é o nosso especialista de projetos. Então, a gente vai estar iniciando o primeiro momento com a Isa. Logo em seguida, o Ian também vai trazer a pauta dele. E no final, a gente vai deixar aí 15 minutinhos só para tirar dúvidas do chat. Então, o microfone, pessoal, de todo mundo não vai estar ligado para a gente poder otimizar o processo. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem no decorrer do nosso workshop, vocês podem colocando no chat, até porque às vezes a sua dúvida também é a dúvida de outra pessoa. Daí, depois que a Isa falar e o Ian falar, a gente vai abrir aí esse espaço também para estar tirando essas dúvidas de vocês no finalzinho, tá bom? A gente também vai estar liberando uma certificação aí para todos os participantes, né? Do nosso evento, uma certificação aí pertinente a tudo que a gente vai estar conversando, de todo o conhecimento, de toda a troca que a gente vai estar realizando, tá bom? Esqueci de alguma coisa, Ju? É Ou é isso. isso? É isso? Bacana. Bom, eu vou passar a palavra aí para a Isa, para a gente começar os trabalhos da tarde, tá bom? E qualquer coisa que vocês precisarem, estou por aqui. Bom, boa tarde a todos. Prazer, eu sou Isabela, sou jornalista, sou analista de treinamento da S News, tá? Fico responsável pela parte de capacitação junto com o pessoal da redação. E eu sempre brinco que jornalista conversa com jornalista e engenheiro conversa com engenheiro. Então, eu fico com a galera da redação, né? Ian vai falar um pouco mais da parte dele daqui a pouco, mas ele fica responsável pelo pessoal da engenharia. Tem um mini resumo aí meu. Sou jornalista, sou locutora, sou formada pelo IESB e tenho aí já alguns projetos executados aí nas costas, tá? E é isso, estou aqui hoje para dividir um pouquinho do nosso conhecimento aqui do pessoal da S-News, um pouco do que a gente entende de jornalismo digital e espero que seja um momento muito proveitoso para todos nós. Gente, eu vou colocar no chat aqui agora uma, um link.
Deixa eu mandar aqui para vocês. Coloquei no chat aí agora o link, tá? Nesse link a gente vai fazer daqui a pouquinho a principal pergunta do dia, tá? Eu vou apresentar aqui os temas e vou dizer qual que é essa pergunta. E ele é aquele cloud de palavras, né? Então, eu vou pedir para que vocês entrem nesse link, coloquem a resposta de vocês e no final a gente vai mostrar o que que foi a nossa nuvem de palavras. Então, só para a gente, antes da gente fazer essa pergunta, vou apresentar os temas que a gente vai abordar hoje. Nosso primeiro tema: como otimizar o fluxo do jornalismo digital, né? Fluxo de trabalho. Ferramentas para redações mais ágeis e eficientes. Integração de plataformas e segurança de dados. Então, a pergunta que a gente separou para hoje é ligada ao nosso primeiro tema. A gente quer que vocês resumam em uma palavra como vocês acham que dá para otimizar o fluxo de trabalho pensando em jornalismo digital. Beleza? Então, eu coloquei o link aqui no bate-papo, vou pedir para vocês entrarem lá na nossa nuvem de palavras, colocarem em uma palavra, e aí no final a gente vai ver como é que ficou a nossa nuvem, beleza? Bom, então vamos começar? Vou Isa, começar falando. Oi. só uma observação. Você precisa colocar ali para apresentar, né? Para eles começarem a poder preencher ali a nuvem, Ah, perfeito. para dar o start. Mas é isso, gente. Ela criou ali um local de interação. E aí vocês podem colocar aí as palavras que vocês acham, né? Respondendo ali a pergunta dela nesse link. Só uma outra observação. A Rô colocou aqui que a gente vai, para vocês mandarem o nome, mas no final eu vou liberar um link para vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês, para a gente conseguir confeccionar aí esse certificado, tá bom? Lu, eu vou pedir para você startar a nuvem de palavras para mim, ou então eu starto aqui quando o Ian for fazer a parte dele e a gente olha no final. Aí eu só aviso aqui para o pessoal quando a nossa nuvem de palavras estiver disponível, tá bom? Beleza. Bom, acho que para a gente começar falando do fluxo de jornalismo digital, é interessante a gente entender o fluxo comum dentro do jornalismo, né? Ian, você passa para a gente, por favor? Bom, vamos falar do fluxo comum de produção dentro de uma redação, beleza? A gente tem a nossa equipe de produção, que vai levantar principais temas, acompanhar principais sites de notícia, e eles vão fazer as pautas a partir desse trabalho aí, de informações que eles pegam, e as sugestões de pautas e as pautas, para poder, muitas vezes, imprimir essas pautas e entregar para o repórter. O nosso repórter vai para a rua com essa pauta, ele vai escrever essa pauta, e hoje ele faz o envio dela por WhatsApp, mas quando a gente volta um pouquinho antes do jornalismo digital, a gente precisava que ele chegasse na redação para colocar esse texto, ou então que ele enviasse por e-mail. Depois que esse texto é mandado por WhatsApp, o material vai para a ilha de edição, junto com os apontamentos de corte feito aí pelo nosso repórter. E ele vai ser montado, né? O nosso operador de playout, de exibidor, monta uma playlist dos vídeos que serão exibidos, a partir daquelas reportagens editadas para o nosso jornal, e o nosso operador de GC monta aí uma playlist de tarjas, tá? Isso vai para lá para o nosso switcher e finalmente isso é colocado no ar. Eu não sei se todo mundo, a gente tem alguns participantes de universidade aqui, né? Então, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo do switcher, mas é o local onde a gente coloca o jornal no áudio, tá? A pessoa que solta os vídeos, solta o som, solta as tarjas, né? E, enfim, coloca de fato o jornal no ar. Então, a gente tem todos esses fluxos de produção. E daí é legal a gente entender algumas coisas. Esse fluxo de produção, ele já obviamente foi alterado pensando em jornalismo digital. Então, beleza, vamos pegar o conceito de jornalismo digital. Nada mais é do que você produzir jornalismo nas redes, beleza? Com multiplataforma, a gente falando aí de interatividade, de multiplataforma, de rapidez, de acessibilidade, no sentido de que você libera um documento, ele está a um clique de distância, a informação está na sua mão o tempo inteiro. E esse fluxo antes ele era um pouco mais complicado. Então, com a adição do jornalismo digital, a gente já tem aí o WhatsApp, algumas outras ferramentas que já tornaram esse fluxo de produção mais rápido, pelo que eu posso dizer, né? Já tornou ele mais digital. A gente tem alguns dados interessantes, pensando, por exemplo, acho que você pode passar para a gente, Ian, por favor? A gente pode pensar, por exemplo, dentro do nosso fluxo tradicional, algumas questões que a gente tinha aí. Como um tempo maior de produção, eu não tinha necessidade de entregar essa notícia tão rápido. Então, eu tinha um deadline maior e eu tinha mais tempo para produzir meu jornal.
Eu tinha outros meios de comunicação, como o impresso, que hoje em dia está praticamente descontinuado, tá? E eu tinha também um switcher que não tinha integração. Então, o vídeo não conversava com a tarja. Gente, se alguém não estiver familiarizado com o termo de tarja, nada mais é do que aquele créditozinho que entra quando a gente está ao vivo, beleza? Então, o vídeo não conversava com essa tarja e a gente tinha um switcher que não era integrado, ok? Então, beleza. O jornalismo digital, hoje, é a realidade absoluta de quem estuda comunicação. Só para a gente trazer aqui alguns dados, antes de falar desse fluxo de produção integrado, em 2022, o Digital News Report, que pertence à Reuters, identificou que 83% da nossa população, né, aqui no Brasil, consome notícia de forma online, beleza? Então, não tem como mais hoje a gente falar de jornalismo sem falar de jornalismo digital. E já que ele já foi impactando esse fluxo, como é que seria um fluxo pensando na realidade de hoje? Que eu tenho um deadline cada vez menor, que eu tenho um tempo de produção cada vez menor, que eu tenho uma multiplataforma, mas que é totalmente digital, eu não produzo para impresso e para TV e para rádio, eu produzo para TV, para rádio, para web, né, para YouTube, para Instagram, para Facebook, para o Twitter e assim sucessivamente. Bom, a forma da gente, claro, a gente vai fazer aí a nuvem de perguntas, mas dentro aqui do nosso entender, a forma da gente tornar esse fluxo de produção adequado ao jornalismo digital é a gente otimizar os processos. Como é que a gente faz para a gente otimizar um processo sem perder qualidade? Porque se eu tenho pressa em entregar a notícia, muitas vezes eu perco tempo de produção. E se eu perco tempo de produção, eu aumento a possibilidade de cometer erros. Então, o que que eu posso fazer para poder otimizar esse meu tempo de produção, poder otimizar esse meu tempo de entrega sem que eu perca a qualidade da minha notícia? E a gente entende que é você tendo plataformas inteligentes que vão te permitir fazer esse trabalho muito mais rápido. Então, nesse nosso fluxo aí, a gente tem a produção criando, pegando as notícias de dentro de um sistema, né? Criando as pautas dentro desse mesmo sistema, o repórter já acessa automaticamente as pautas que estão listadas para o nome dele dentro desse sistema e já coloca o texto dele ali dentro. Então, você percebe que eu já pego uma série de passos e junto tudo num só lugar? E isso já faz com que eu tenha um ganho muito grande de tempo. Mas aí, não o suficiente nesse ganho de tempo, a gente tem esse mesmo sistema distribuindo para o pessoal da ilha, com possibilidade de integração para corte e edição de vídeo, para organização de material, para gestão de material. E logo em seguida eu tenho o passo de colocar aí no switcher e botar em live. Então, a gente consegue deixar esse fluxo de produção retilíneo pensando na centralização de um único sistema, que converse com os meus editores, com os meus produtores, com os meus repórteres, com o meu switcher e que faça que através dele eu possa colocar todo um jornal ao vivo. Então, vamos pensar que nessa realidade da redação integrada, em que eu tenho cada vez menos tempo, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de trocar várias laudas de ordem. Então, eu tenho lá os temas do meu jornal, falando de jornalismo digital, a gente sabe que tudo muda muito rápido. Então, eu troco uma lauda de ordem e ao invés de eu ter que gritar para o meu operador de vídeo que aquele vídeo não entra mais, ou que aquele crédito não entra mais, ou para o meu TP que aquele texto que o meu apresentador vai ler não é mais aquele, eu simplesmente faço essa troca direto no meu espelho. E quando eu troco o espelho do meu jornal, ele vai trocar a switcher inteira. Então, se eu não perco tempo com o meu operador montando playlist de vídeo, o meu operador de C montando playlist de tarja, e eu tiro o fator do erro ali por parte da operação, porque eu estou trazendo isso para o jornalismo, que é quem está por dentro do desenvolvimento e da construção dessa notícia, eu diminuo o tempo gasto na minha revisão. Então, eu diminui na produção, eu diminui na revisão, e com tudo isso eu ganho o tempo para poder fazer a apuração de qualidade. Então, a gente vai falar de algumas ferramentas para redações mais ágeis e mais eficientes. Bom, a gente tem aqui um GIFzinho que vai ficar rodando aqui do lado, e daqui a pouco a gente tem mais uns dois. Mas só para vocês entenderem os pontos que a gente vai tocar aqui. A gente tem algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas otimizadoras, que é basicamente o que vai dar para a gente a possibilidade de colocar tudo isso que a gente falou em prática. A primeira é a integração com agências de notícia. Então, vamos pensar que eu tenho a maior agência de notícias do mundo, que hoje é a Reuters. Eu tenho a Reuters, eu tenho a Agência Estadão, eu tenho o CNBC, eu tenho a Agência Brasil, eu tenho tudo no mesmo lugar. Eu tenho os principais Facebooks, eu tenho os principais sites, principais redes sociais, tudo no mesmo lugar.
e eu já consigo ver a publicação desses sites, e eu já consigo criar a partir dessa publicação. Então, lá, eu consigo filtrar pela urgência da notícia, ou pelo tipo, eu quero uma notícia que tenha vídeo, que tenha áudio, eu quero uma notícia que seja só, que tenha gráficos, por exemplo. Eu consigo fazer todo esse filtro dentro de um só lugar, eu pego esse conteúdo, ele acabou de ser postado, pode ter 2 segundos. Eu pego esse conteúdo, já jogo para dentro da minha produção, já produzo em cima desse conteúdo e faço ali a publicação, ou já construo ele para poder ir ao ar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para estar diminuindo e otimizando esse fluxo é através da integração com agências de notícia, que é esse processo da gente puxar as informações do que está acontecendo no mundo para dentro da nossa TV, tá? A outra é organização e gerenciamento de equipe. Dentro da nossa organização e gerenciamento de equipe, se eu não me engano, a gente tem um GIFzinho para falar disso. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter em um só lugar onde a minha equipe está, o que que ela está produzindo, que horas ela sai, que horas ela chega, que tipo de recurso ela vai utilizar, qual é a câmera, qual é o microfone, se ela está com um drone, se ela está com uma lente específica. A possibilidade de um só lugar eu conseguir gerir toda a minha TV faz com que eu saiba, por exemplo, eu preciso fazer uma matéria que eu vou precisar do drone. Bom, o drone está com a equipe tal, de tal hora, então eu posso agendar o drone para a hora seguinte, a partir do momento que ele já estará na redação. Ou, por exemplo, minha equipe vai ser ali de 7 às 9h30 para cobrir um risco de desabamento, ela precisa entregar isso 11 horas, que meu jornal vai ao ar meio-dia. Então, eu consigo, esse controle, esse gerenciamento de equipe, ele vai possibilitar que a gente não perca aí um tempo atrás de material, com quem tá isso, com quem tá aquilo. Quem tá aqui com a gente já faz TV, sabe que muitas vezes você descobrir em que cartão de memória foi salvo determinado material é uma dor de cabeça absurda. Então, quando a gente faz organizações como essa, a gente diminui um gasto de tempo absurdo. Você pode voltar lá na nossa listinha para a gente ver quais são as outras ferramentas? A gente tem a questão da otimização de fluxo, tá? Otimização de fluxo. Quando a gente fala aí, o Ian vai falar melhor sobre isso, mas, por exemplo, integração com exibidores de vídeo, com geradores de caracteres, que são as nossas tarjas, com teleprompters e outras integrações, como, por exemplo, com gráficos, foi muito utilizado agora nas eleições, né, para você falar de. Agora é sacanagem, que já tem um tempo que foram as eleições, mas que foi muito utilizado para você poder fazer a questão de mostrar a pesquisa, né, e que qual candidato vai crescendo em cima de outro. Então, esse tipo de otimização de fluxo é integração com essas ferramentas que traz para a gente a questão de diminuição de quantidade de erro, de uma multiplataforma mais integrada, de você diminuir aí o trabalho que você tem para fazer uma troca de uma lauda, de uma informação, e deixa o jornal muito mais dinâmico e muito mais dentro do que hoje o jornalismo digital exige da gente. E por último, não tem como a gente falar de ferramenta otimizadora sem falar de IA. Não tem como falar de jornalismo digital sem falar de IA. A gente sabe que a IA é hoje a nossa realidade, é o futuro da comunicação. E é muito interessante a gente falar isso, porque da parte de criadores de conteúdo, artistas, jornalistas, houve-se no primeiro momento uma resistência muito grande de algumas partes da IA, porque a ideia é que ela viesse mesmo para criar conteúdo. A gente sabe que ela não tem ali aquele fator humano necessário, que a gente sabe que faz toda a diferença na hora, por exemplo, de decidir como a gente vai dar uma notícia. Então, a ideia é que ela venha como um assistente mesmo, tá? Que ela venha para ajudar a gente a não gastar tanto tempo fazendo decopagem. Pensa, gente, uma IA que você chega, joga lá a sonora do entrevistado, ela faz a decopagem todinha em 30 segundos para você, e aí você ficar 2 horas ouvindo várias vezes o mesmo áudio, digitando novamente, né? Então, aqui, por exemplo, no nosso GIF, a gente tem uma IA pegando uma pauta e transformando numa matéria para site. E nesse caso aqui, pensando nessa ideia de assistente, ela vai trabalhar em cima do texto da produção. O mesmo pode ser feito com uma reportagem ou com uma lauda, e ela trabalharia em cima do texto do repórter ou do editor. Então, a ideia é que a IA venha para minimizar processos que são exaustivos e que gastam muito tempo dentro das redações, como a decopagem, como eu citei. Para a galera da engenharia que está aí, eu não sei se sabe o que é uma decopagem. É você pegar ali uma entrevista, ouvir o que o cara está falando e ir escrevendo tudo, que gasta muito tempo. E eu, particularmente, como jornalista, nunca gostei de fazer. Acho muito chato. Então, para criar, por exemplo, e adaptar esse texto para redes sociais, eu posso pedir, por exemplo, para corrigir escrita, né? Melhorar aí ortografia e gramática. Então, a gente tem várias formas de utilizar essa IA
como realmente um assistente, como um colaborador do jornalismo para fazer o trabalho que a gente não tem tempo para fazer, porque o jornalismo digital exige que a gente gaste cada vez menos tempo, né? Então, a IA mesmo como um assistente para fazer o trabalho que a gente não tem tempo de fazer, beleza? Eu acredito que dentro do jornalismo digital, esses são os principais pontos que a gente precisa entender. Passa para mim, por favor. Eu acredito que esses são os principais pontos que a gente precisa entender dentro do jornalismo digital. Eu vou ver aqui com a Júlia agora a questão da nossa nuvem de palavras e aviso para vocês assim que ela estiver disponível, tá? Eu E. vou, eu vou compartilhar a tela aí, mas eu vou mandar o link aqui novamente. Ah, legal. Gente, Perfeito. basicamente a nuvem de palavras aí é para vocês interagirem aí um pouco com a gente. Então, dentro do fluxo que a Isa trouxe aí de como a gente pode otimizar, né, esse fluxo de trabalho de jornalismo digital, tragam aí pra gente o que que vocês entenderam aí em uma palavra, né? O que que vocês acham de tudo que ela trouxe, né? O que que vocês viram aí que é mais importante, né, para esse fluxo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que aí vocês vão colocando e as palavras vão aparecendo aqui. Basta Ah, a acessar gente esse vai fazer agora link, rapidinho? Legal. basta acessar esse link aí e vocês vão conseguir ver, tá bom? Ah, eu Deixa vou eu colocar. participar também, peraí. Contem aí pra gente, né? Então, em uma palavra, como que você otimizaria o fluxo do jornalismo digital? Me avisem aí quando alguém mandar uma primeira resposta para ver se está caindo aqui. Aí, Já chegou uma para mandei, hein? mim. Interatividade. Acessem o link que eu mandei aí no chat e contem pra gente, em uma palavra, como você otimizaria o fluxo do jornalismo digital, né? Acho que a Isa trouxe aí pra gente de forma bem detalhada aí como que a gente poderia fazer isso. Estão conseguindo acessar o link? Tá aqui no chat. Para mim aqui foi, eu não sei se para o pessoal foi. A gente pode deixar nosso nome de palavras abertas aí, o pessoal vai colocando, né? Pode ser. A gente pode colocar para no final eu trazer aqui novamente para vocês, O tá? pessoal tá pedindo para mandar de novo o link, Ju. Ah, deixa eu mandar aqui de Ah, é novo. porque você colocou para hosts em Ah, panelis. beleza. É por isso Isso, agora então. foi. Agora foi para todo mundo. Eu ainda estou apresentando a tela? Isso, sim, ainda tá. Mandei aí, pessoal, conexão, legal. E lembrando que quanto mais a palavra é falada, maior ela fica aqui dentro, né? Então vamos ver se a gente tem alguém que, palavras que vão bater aí com todo mundo. O pessoal tá colocando aí, vão entrando e colocando, ó. Cara, adoro no 20 palavras, acho muito legal. Metodologia Automação, ágil, bacana, automação, personalização, redução redução de de erro, erros. legal, legal. Decopagem rápida. Gente, decopagem rápida é o sonho de todo jornalista, não tem como. Bom demais. Conexão. Boa. Acho que Que bonitinha, ela vai ficando toda colorida, né? a palavra mais forte aqui que a gente está tendo na ISA é a integração. Então, realmente, exatamente o que a gente trouxe nos slides, né? Essa parte de a gente conseguir integrar, eu acho que o Ian ainda vai trazer um pouquinho mais sobre isso também. Com certeza, eu acho que ele é o cara para falar disso, né? Gente, e da minha parte como jornalista, assim, eu acho muito legal a gente trocando ideia e a gente ir crescendo junto nesse sentido. Deixo agora com o Ian para poder explicar mais desse processo, falando a nível de tecnologia. Eu sempre brinco que eu sou muito de humanas para falar dessas coisas. E que jornalista gosta de conversar com jornalista, né? Engenheiro gosta de conversar com engenheiro. Então, deixa aí para ele fazer mais explicações sobre esse universo para a gente. Boa. Então, o Ian vai trazer aí mais pra gente. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, aí falando um pouco agora de mim, né? A gente foi apresentado um pouquinho, mas para dar um contexto melhor para vocês, eu sou engenheiro, tá? Formado também pelo IESB. Eu trabalhei estagiei e trabalhei por um período na TV Câmara, que é uma TV legislativa estatal, né? Então, que tem uma carga muito, assim, grande de pessoas trabalhando de todas as áreas, jornalistas, equipe de TI, equipe de engenharia. Então, eu vou poder estar contribuindo um pouquinho para vocês no dia a dia também
dessas emissoras, né, e dessas câmaras. Já participei também de outras TVs que são TVs educativas também ligadas ao governo, mas de outras TVs que nós atendemos como câmaras e outras questões, tá? Então, bom, para começar a falar com vocês, então, como integração foi uma palavra muito forte aí, que vocês entendem que isso é responsável pela maior parte dessa digitalização do que é o fluxo do jornalismo, começar falando com vocês sobre uma coisa que a Isabela trouxe, tá? Que são questões de integração de plataforma. Então, como ela comentou com vocês do Switch, era essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Então, vocês estão vendo várias máquinas, várias telas aí, basicamente todo o controle do jornal ali, tanto a parte de playout, o vídeo que se você vê, né, na hora que o apresentador fala roda o VT ou algo do tipo, você vê o vídeo ali, a questão de caracteres, os créditos, né, mas teleprompter, toda a parte de link, tudo que é feito para um jornal funcionar, ele é feito dentro do Switcher. Isso também não é diferente, tá? Pode ser tanto de uma emissora privada, tá? Ou como nós estamos falando de algo legislativo, tá? A diferença aqui que nós vamos ter, na verdade, dessa dinâmica é que muitas vezes você tem muito conteúdo produzido internamente. Então, você tem um controle maior. Então, tudo é feito ali dentro de uma assembleia, dentro de uma câmara. é, Então, o que muda é só a maneira em que você recebe esse conteúdo, mas a transmissão desse conteúdo acaba sendo público, acaba sendo a grande massa, e a maneira que você transmite isso também é muito relevante. Então, essa integração agiliza todo esse fluxo que a Isabela comentou com vocês para os dois campos, tá? Então, assim, toda essa comunicação que nós temos entre as plataformas, entre os softwares, ele é feito sobre uma comunicação que nós chamamos de protocolo MOS, na verdade, que ele foi criado para a televisão, tá? Ele é um protocolo criado para o broadcast. E ele permite que tudo que você faça, como a Isabela comentou, então se eu crio uma lista ali de vídeos, se eu faço uma alteração do texto que o apresentador vai ler dentro do estúdio, ele seja atualizado em tempo real. E eu posso ter vários dispositivos conectados a ele. Então, nós pensamos, por exemplo, num sistema de news, né, que é o que vocês viram aquele A vermelho ali, que é o nosso sistema de news. Ele é o orquestrador que nós gostamos de chamar. Então, ele é aquilo que rege todo mundo. Então, ele manda essas informações para o VT, para o GC, para o TP, tudo centralizado nele. Então, uma pessoa só está comandando tudo. Então, ele ajuda, ele facilita que isso tudo seja feito de uma forma muito dinâmica. E com isso, obviamente, quando a gente fala dessa digitalização, tanto quando a gente toca em pontos como o IA, como às vezes já fazer o trabalho de que uma outra pessoa teria ali, porque só uma pessoa faria esse trabalho, por exemplo, e dentro da TV, isso é sempre muito comentado, porque hoje em dia você tem TVs que operam basicamente com câmeras que seguem o apresentador, então o operador de câmera já não é tão necessário assim como era antes. E é assim, são coisas que nós vamos nos adaptando, né? Então a redução do custo operacional ela é algo que está atrelado à integração. E ela é uma coisa que vem muito porque eu consigo entregar uma qualidade maior, e muitas vezes não reduzindo o profissional, mas eu posso realocar ou colocar ali de outra forma, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui é um exemplo, tá? Esse é um exemplo de uma integração com teleprompter. Teleprompter era aquela maquininha que sobe um texto onde o pessoal vê dentro do estúdio. Então, através desse protocolo MOS que eu comentei com vocês, tudo que eu estou fazendo aqui dentro do espelho está sendo refletido em tempo real para o teleprompter. Então, eu não preciso estar avisando que para o operador ali do TP que, olha, eu fiz uma alteração, ou carregue de novo esse serviço. Eu não sei se está. Pessoal, tá aparecendo alguma outra tela para vocês? Tá aparecendo a tela do Ian? Eu tô vendo aqui a tela do Ian, não sei se alguém ainda tá na nuvem de palavras. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui então. Júlia, você interrompe seu compartilhamento, por favor? Eu tirei. Ah, tá. Beleza. Alguns estão vendo a tela do Ian, outros estão vendo a nuvem, né? Perfeito, não tem problema. Eu tô vendo também, Isa, umas palavras. O pessoal está dizendo aqui é só voltar para a tela anterior. Perfeito, eu voltei para cá. Acho que agora vocês estão conseguindo enxergar. Tudo bem. Eu repasso aqui rapidamente, não tem problema, tá? Então, o que eu comentei com vocês do switcher ali, para vocês darem uma olhada, basicamente essa foto que eu estava comentando, tá? Então, é aqui que é feito toda essa operação em tempo real, e eu estava explicando exatamente isso aqui com um exemplo do GIF, tá?
Então, aqueles pontos que eu estava explicando para vocês, alguns não estavam vendo, mas são os pontos da comunicação, da atualização em tempo real, de vários dispositivos conectados, né? E essa redução do custo operacional, e aqui é o exemplo prático disso. Então, na parte da esquerda, vocês estão vendo o nosso software, como eu falei, do orquestrador, né? Que é o nosso software de news. E na parte da direita vocês estão vendo um teleprompter, então o texto que sobe ali para o apresentador. Tudo que eu estou fazendo na parte da esquerda, de alterar a ordem das laudas, do que vai ser exibido, em qual momento, é replicado em tempo real ali para o teleprompter, sem a necessidade que o operador carregue de novo, ou feche o programa, abra o programa de novo. Então a comunicação MOS ela funciona exatamente para isso. E não só para essa parte do texto, mas aqui, por exemplo, aqui já é aquela lista que a Isabela comentou com vocês mais cedo. Então, na esquerda, eu tenho um gerenciador de mídias. Então, imaginem, para quem já é familiarizado, sabe, né, o conceito do MAN, mas imaginem que é um acervo de mídias. Então, um lugar, um repositório de vídeos, que eu posso jogar vários vídeos ali dentro de forma digital, né? Então, pego esse vídeo dentro do computador e jogo dentro de uma pasta que esse software vai reconhecer, e ele disponibiliza esses vídeos para mim dentro do meu sistema de news, tendo a possibilidade dos jornalistas ali que trabalham poderem assistir esse vídeo, se a integração desses softwares permitir, e eu posso linkar esse vídeo lá no meu espelho final. E com esse link do meu espelho final, aquela mesma parte que eu mostrei para vocês de troca de ordem, alterar alguma informação do texto, colocar outros vídeos, vai ser replicado em tempo real ali para o software que dispara o vídeo, né? Que nós chamamos de playout. Então, essa integração, ela funciona de ponta a ponta. A TV ela tem um fluxo muito único, assim, né? Muito ímpar, mas que ela é bem dinâmico. Então, ao tempo todo isso aqui muda, o tempo todo chega um vídeo novo, um furo de notícia, algo que precisa ser colocado, e no fluxo tradicional, que a Isabela comentou com vocês, por exemplo, que eu precisaria talvez imprimir alguma coisa para entregar para alguém, já engessaria muito. Então, esse dinamismo aqui ele é muito útil, tá? E a gente entende que quem faz jornalismo antigo se adapta ao novo, consegue fazer todo tipo de jornalismo, certo? Então, assim, é, a essência de tudo é a mesma, tá? É mais ou menos essa ideia. E um ponto importante também quando a gente fala dessa parte de digitalização do jornalismo, otimização do fluxo e de todo esse conjunto, a gente não pode deixar de falar um pouco sobre segurança de dados. É, inclusive, um ponto que as pessoas às vezes têm essa concepção um pouco errada é que o software que eu rodo ele não é tão prejudicial pelas informações não serem tão sensíveis ou algo do tipo. Mas quando nós falamos de segurança interna, toda brecha ela é importante para a gente estar comentando, e é por isso que a gente vai comentar um pouco sobre segurança, tá? Então, assim, no lado direito, vocês estão vendo ali um fluxograma, tá? Então você tem três pessoas ali mal intencionadas mesmo, são hackers. E através ali da internet, eles estão tentando entrar dentro da infraestrutura da TV. E você tem uma proteção que nós chamamos de firewall ali, então esse muro de tijolos aí com fogo, que é o que impede que os hackers estejam entrando. Então nós temos esse tipo de proteção. O que acontece, basicamente, é que tanto essa parte desses cyberataques que nós estamos falando, né? Então, de hackers com essa intenção de entrar no sistema e de acessos de pessoas de fora que não necessariamente estão querendo alguma coisa, mas eles podem estar tentando acessar para ver ali o que está acontecendo, entender o fluxo e não pegar nenhum tipo de dado. Mas tudo isso são brechas que nós temos no sistema. Então, quando nós falamos de tudo que é publicado, então o jornalista às vezes está em campo e ele tem a possibilidade de acessar a infraestrutura, a rede da emissora, isso é uma brecha, tá? Então, assim, a TI precisa, a partir do momento que vocês têm essa integração, têm essa digitalização, eu vou matar aqui, por exemplo, um aplicativo que é um engessamento meu por um aplicativo da televisão, por exemplo, que o pessoal criou, né? Falando do meio legislativo, por exemplo, em que você precisa ter uma segurança, assim, muito maior do que uma empresa privada, até por questões de dados mais sensíveis, então eu preciso ter essa proteção, tá? E outro ponto também que a gente vai colocar aqui é a parte de auditoria, ou seja, digamos que não sejam pessoas de fora, tá? São pessoas, por exemplo, do próprio ambiente que querem acessar certos tipos de dados. Então, outro ponto importante que nós pensamos nessa parte de digitalização é como vocês podem fazer auditoria
Então, ver o que foi alterado, quem alterou, em que momento alterou, e estarem monitorando isso em tempo real. Porque nós pensamos, por exemplo, que se algo foi apagado, existe aquele pensamento de como eu poderia evitar isso. E o monitoramento ele entra para prevenção de algum tipo de risco, né? Então, tanto o cyberataque e a auditoria, o que que nós entendemos disso? Quais são as ferramentas que nós podemos utilizar? Nós podemos fazer integrações de todas as pessoas que forem acessar esse software terem uma integração, por exemplo, com um sistema mais robusto de senhas da emissora. Então, um exemplo básico disso é um sistema da própria Microsoft, tá? Que é o Active Directory, que é o AD. Então, nosso sistema tem essa integração, por exemplo, com o AD. Então, toda a gerência de senhas fica por conta dessa parte da TI mesmo. Então, o software ele só entra em todo o parque de TI que você já tem e uma autenticação de dois fatores, que hoje já é muito comum. Então, para eu entrar dentro de um software, eu preciso, a partir do momento que eu fiz o login, receber uma senha no meu dispositivo, essa senha eu colocar, e aí sim eu consigo fazer a entrada, tá? E se tratando de um software de news, como eu falei anteriormente, não parece um dado muito sensível, porque eu vou dar essa notícia de certa forma. Então, o que que alguém, um hacker, queria, por exemplo, tentando acessar um software de news? Mas isso é uma brecha para toda a outra parte que você tem da TI, tá? E por isso que é muito importante a gente estar falando de que todo software ele tem um risco quando você coloca um acesso externo, ou qualquer pessoa que acesse esse software dentro da emissora precisa ter uma senha um pouco mais robusta, precisa pensar muito bem, porque não é uma insistência e chatice do pessoal da TI, é porque isso realmente pode comprometer tudo que você tem ali de infraestrutura e dados sensíveis do sistema, tá? Então, falando nessa parte ainda dos dados, o que é importante vocês terem em mente também toda a parte de backup, então, todo o banco de dados que vocês têm hoje do sistema de vocês, então, se vocês usam um sistema muitas vezes sem essa centralização, então, nós temos uma pessoa que faz isso via algum sistema como Trello, ou Docs, ou etc., e você tem arquivos ali soltos, e que são fáceis de descriptografar, por exemplo, ou são fáceis do pessoal apagar essa cópia de uma forma que eu não consigo mais recuperar ou recuperar parcialmente. Quando você unifica isso num sistema pensando em digitalização, eu posso fazer um backup de todo o banco de dados. E no momento que alguma coisa aconteça, eu posso rever esse banco e deixar toda a operação fluida com a 99% do que já era antes em questão de segundos. Existe uma questão muito comum nas TVs de um conceito chamado DR, tá? Disaster Recovery, que é feito especificamente para quando ocorrer algum desastre que inoperabilize aquela televisão, eu tenho uma redundância física em algum lugar subterrâneo. Aqui nós somos de Brasília, né? Então, aqui em Brasília nós temos um local onde existem esses DRs de algumas emissoras, principalmente da TV Globo aqui. Então, caso aconteça alguma catástrofe que danifique ali toda a parte de operação, então toda a parte de o sistema de news, tá? O sistema de playout, de GC, uma rede de transmissão mesmo, eles têm toda uma operação ali secundária de backup. Então, eles fazem esse backup, eles têm tudo ali segurado para caso aconteça algum problema, eles conseguem reaver. Isso só é possível porque nós temos softwares que permitem isso, que são pensados para fazer essa integração. E por último, não pode faltar isso, né? Que é a questão do treinamento e das boas práticas. Então, quando nós falamos de treinamento e boas práticas, é comum, assim, você ter dentro do departamento de TI e engenharia que eles façam ali, olha, cria uma senha um pouco mais elaborada. Se vocês forem, não compartilhe essa senha com outras pessoas. Coisas que parecem muito básicas, assim, que as pessoas provavelmente vão achar muito chatas, né? Pertinentes, e toda hora alguém precisa falar para eu criar uma senha, mas é porque, como eu falei anteriormente, é muito importante que vocês entendam que não é necessariamente o que você faz no sistema, mas é a brecha que esse sistema pode dar para outras coisas mais sensíveis e que eventualmente podem gerar uma catástrofe dentro do sistema. Então, esse treinamento, essas boas práticas que o pessoal vai fazer com vocês de entender como funciona ali, desde a parte do jornalismo com a parte da engenharia, e é uma conversa muito necessária, tá? Essa conversa do pessoal, do usuário com quem está gerenciando, para que vocês entendam que da parte do jornalismo existem coisas que eles querem fazer a mais, que eles precisam fazer,
Então, para até entender como fazer isso e chegar no meio termo também, mas da parte contrária, do pessoal da engenharia falar para o pessoal do jornalismo que, olha, isso aqui é arriscado, compromete coisas que você pode até ainda não entender toda a relevância disso aqui, mas tem uma relevância muito mais complexa, então nós precisamos que vocês tenham essas práticas. Então, é tudo muito conversado, muito organizado, até porque quando nós falamos de digitalização, existe uma digitalização ainda maior, que é nós sairmos, por exemplo, do modelo físico, que seria, por exemplo, de termos esses equipamentos em racks dentro da TV, para um modelo nuvem completamente. Então, o que que seria esse modelo nuvem? Imagina que todo o software que vocês têm hoje de TV, que é massivamente local, ele pode estar na nuvem. Então, ele pode estar em qualquer dispositivo acessível e vocês podem acessar isso de qualquer ponto. Então, não necessariamente precisa estar na TV para acessar. E para que vocês entendam que essas boas práticas, esse treinamento, e também fique claro para o pessoal da TI que já existem, inclusive, órgãos legislativos, tá? Órgãos públicos que já operam com alguns softwares em nuvem, inclusive o nosso software Genius já operou, em alguns clientes e opera em outros, nesse modelo de nuvem. E todas essas práticas, todo esse monitoramento, auditoria, criptografia, backup, ele roda também dentro desse modelo. Então, é muito interessante a gente entender que, por mais que nós tenhamos diferentes fluxos de trabalho, que as coisas mudem muito rápido, que você tenha essa redução de custo operacional, que você tenha tudo isso que nós falamos, a essência ela continua a mesma coisa. Então, nós precisamos ter essa essência do que é, tanto da parte de jornalismo, do fluxo ali, de veracidade da informação, de como passar essa informação da melhor forma possível, com conteúdo que seja seguro de fato para eu passar para os outros e ser um conteúdo relevante, atrelado à segurança. Então, não comprometer a segurança por conta de um conteúdo ou vice-versa, não comprometer todo o conteúdo por uma política de segurança muito rígida que muitas vezes não faz nem sentido. Então, nós queríamos dar esse panorama para vocês, tá? Eu vou estar passando essa palavra agora para Rafaela para falar um pouco para vocês dessa parte comercial enfim, de outros pontos. E nós vamos depois entrar nessa parte das dúvidas para vocês poderem conversar com a gente, tá bom? Então, Rafa, pode assumir. Rafa, antes de você assumir, deixa eu só lembrar aqui para o pessoal, gente, aqui embaixo, onde a gente tem as opções do Zoom, tem um Q e um é um Azinho, né? QEA. É lá que vocês colocam as perguntas de vocês. Após a fala da Rafa, a gente vai responder todas as perguntas. Tem algumas coisas interessantes para a gente comentar com vocês, então coloquem as perguntas aqui. Tem uma caixinha com uma interrogação escrito QEA aqui embaixo, tá? Então, coloquem, por favor, aí as dúvidas de vocês. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Aonde colocar as dúvidas? Ou tá tranquilo? Tá ok? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, Rafa. Tá? Só não tá no modo apresentação ainda. Ok. Bom, pessoal, deixa eu falar aqui rapidinho um pouquinho, né? Quem sou eu? Eu sou a Rafaela, trabalho aqui junto com o time da S News na parte comercial, sou executiva de vendas, sou publicitária, já atuo na área aí há quase 20 anos, atualmente estou terminando minha formação na área de psicologia e também iniciando minha pós, né? Então, sou uma pessoa que gosto muito de estudar, entrei nessa parte de tecnologia e broadcast já há algum tempinho, aí para a família S News, e principalmente o nosso foco aqui, pessoal, tá trazendo para vocês coisas que façam sentido, que auxiliem no dia a dia de vocês, que otimizem o dia a dia de vocês, para que vocês tenham mais tempo, para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor, tá? E para isso que a gente tem ferramentas para estar ajudando aí no dia a dia. Então, falando um pouquinho sobre a S News, como eu dei uma prévia no início, nós já estamos aí há 25 anos no mercado, somos líderes aí na parte de tecnologia para a área de broadcast. Hoje, como referência, a gente está aí no Brasil todo e em alguns outros países também. Hoje aqui nós já temos parcerias com empresas como Rede Globo, Record, SBT, Jovem Pan,
Algumas TVs câmaras também já trabalham com os nossos sistemas, já usam as nossas soluções, TV Cultura, entre outras, e sempre o nosso foco realmente é estar promovendo aí a agilidade no processo de vocês, tá? Desde o espelho até a gente estar finalizando aí toda essa parte de gerenciamento. Então, hoje, quais são as soluções da S-News? A gente tem o Arion, que é uma solução completa para jornalismo, que vem muito de encontro. Vocês vão ver que todas as soluções que eu vou pincelar, né, a grosso modo aqui, até para a gente não se estender muito, elas vão muito de encontro com tudo que foi falado aqui, que é o quê? Interatividade, otimizar o fluxo, você ter uma comunicação interna mais assertiva, né? Você ganhar mais tempo, você se aborrecer menos, você economizar. Então, tudo isso. E quando a gente fala economizar, a gente não está falando só de economia financeira, mas economia de tempo, de qualidade de trabalho, de tudo, de produção, né? Então, hoje, o Arion, ele é um sistema completo de jornalismo, para que você possa estar automatizando todo o seu processo em uma única ferramenta, tá? Então, ele tem aí total controle sobre agendas de contatos, matérias, reportagem, produção, espelho, documentos gerados pela redação. Ele tem integração com redes sociais, ele tem integração com a agência de notícias, ele tem ajuste de tempo do espelho de acordo com a taxa de leitura do apresentador, tem integração com a maioria das ferramentas aí da indústria via API. E o mais importante, como nós somos uma empresa de tecnologia, o nosso processo nunca é engessado. É claro que não existe milagre, mas sempre a gente tem aí a possibilidade de estar verificando aquilo que faz mais sentido para cada um, porque a gente sabe que, embora sejam segmentos parecidos, cada um tem uma realidade diferente. Para os associados Astral, que esse projeto foi criado com muito carinho, nós criamos aqui alguns fluxos que a gente acha que faz bastante sentido, porque como a gente trabalha muito com TVs legislativas, a gente entende um pouquinho o cenário. É claro que muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Lembrando que associado Astral, ele, por ser conveniado, ele tem um desconto maior, ele tem uma condição especial, ele tem projetos especiais. Poxa, Rafa, mas eu estou aqui no workshop e eu não sou associado Astral. Pode chamar a gente conversa, fala que você estava aqui no workshop, que a gente vai ver com muito carinho o que a gente consegue fazer de melhor também, tá? Então, a gente trouxe aqui algumas sugestões de fluxos, tanto on-premise, né, onde a gente tem a integração do Arion, que é toda a parte jornalística junto com o TP, como também no cenário on-cloud, né, que aí a gente volta um pouquinho naquilo que o pessoal falou no workshop também, né, seja para uma redundância, seja para você ter uma agilidade aí no seu processo. Então, aqui a gente tem também o cenário do Arion, dentro do cloud, junto com o TP. E aí cada um vai verificando aquilo que faz mais sentido aí dentro da sua realidade, tá? E temos também a questão dos projetos personalizados. Poxa, Rafa, dentro desse cenário de 10 usuários, eu sou conveniada Astral, eu tenho um preço super acessível, um custo-benefício bacana. Ah, eu não sou associado, mas eu estava lá no workshop, então eu consigo dar uma choradinha, ter um desconto melhor, uma condição melhor, massa. Rafa, mas dentro desses 10 usuários, para mim não atende. O meu time é maior, o meu processo é maior, eu tenho mais tempo no ar. O que dá para a gente fazer? A gente sempre vai ter esse olhar de entender a realidade de cada um e ajustar o projeto para aquilo que faça sentido para vocês, tá? Então, para quem quiser ter acesso aí aos benefícios, eu estou colocando aqui o link da nossa landing page para vocês estarem acessando. Vocês vão colocar lá certinho o nome de vocês, vão preencher os dados e aí a gente vai estar entrando em contato com vocês também, tá? Para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou até compartilhar aqui minha outra tela com vocês, para eu mostrar como que vai ficar, caso vocês tenham alguma dúvida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, peraí que eu sou meio cega, viu? A idade vai chegando, é uma tristeza. A tendência não é melhorar. Quando vocês clicarem naquele link, vai abrir essa página para vocês, tá? Então, aqui vão ter as informações, né? Garanto oportunidade exclusiva para associados. Quem é associado vai pegar o código de associado com a Rosângela, tá? Então, é só falar com a Rô que ela passa o código para vocês. Então, aqui você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome, seu e-mail, qual é a empresa que você atua, seu cargo, WhatsApp, telefone comercial, o que você tem interesse, né? Se você quer um personalizado, ou se você achou legal esse fluxo com 10 usuários, se é o cloud ou se é um Prime, enfim, aquilo que faz sentido para você.
O código, para quem é associado, só pegar com a Rosângela e colocar aqui. Quem não for associado não precisa colocar o código, tá bom? Depois, quando a gente for conversar, é só vocês falarem que vocês estavam aqui no workshop com a gente, que a gente já vai saber, ok? Alguém tem alguma dúvida aqui nessa parte, pessoal, da limpeza ou tá tranquilo? Tranquilo? O pessoal tá tão quietinho, vocês estão aí? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, o pessoal já colocou, inclusive, aqui, tá? O link, tá aqui no chat, tranquilo. Bacana, Alexandre, Daniel. Ah, legal. Niedson. Legal, legal, legal. Bacana. Voltando aqui, pessoal. Nós temos hoje aplicações que a ideia realmente é que a gente tenha uma integração do início até a ponta dentro do nosso processo jornalístico, tá? Então, a gente tem o Arion, que é toda a parte jornalística. A gente também trabalha hoje com o Neo Express, que é um playout super intuitivo, é bem dinâmico, onde você tem toda a parte de integração com o sistema de jornalismo via protocolo MOS, você tem diferentes modos de reprodução, você tem saída de áudio, vídeos personalizados, tem compatibilidades, tem upload, então aí tem uma série de vantagens para você poder estar otimizando o seu fluxo, tá? Aí quem quiser mais detalhes, depois fala com a gente que a gente marca certinho uma apresentação detalhada e vê aquilo que faz sentido para vocês. Dentro do nosso fluxo, a gente ainda vai ter também o GC News, né, que é o nosso gerador de caracteres, uma interface super amigável, super intuitiva. Então, você tem total integração com o nosso sistema de jornalismo, tem sincronização em tempo real, tem toda a parte aí que o jornalista e os operadores podem estar inserindo, removendo, editando, reposicionando o template. Então, você tem uma comunicação muito mais assertiva. E o Solve ele é aí, a gente fala que é mais bebezinho, né? Um dos nossos lançamentos. Soube, ele é muito legal porque ele é um aplicativo, principalmente para quem gera conteúdo externo, tá? Então, por exemplo, você está, de repente, gerando um conteúdo externo, você não precisa chegar até a sua ilha para você poder começar a trabalhar. Não. No seu celular, você filma, você grava e você já tem uma comunicação direta ali com o teu jornalista ou com a pessoa que for fazer a edição para você mandar todo o material e ele já começar a trabalhar, mesmo quando você ainda estiver no local, quando você estiver externo. Então, você tem uma otimização muito grande aí no seu processo, tá? Então, ele tem aí, você cria, você edita, você recebe contribuições, tudo dentro da sua audiência, tudo dentro de um aplicativo. Tem algumas TVs que eu acho que vocês já viram, que às vezes eles fazem aquelas chamadas com o consumidor, me fala o que você acha, me dá sua nota. Então, é esse tipo de interação que a gente quer promover, que você pode usar aí tanto com o seu telespectador, com o seu público, como também dentro do seu time, né, para algo mais interno mesmo. E aí ele tem toda a parte de integração com TP, pauta, reportagem, tem live, tem a parte de contribuição de mídias, então é super completo. Quem tiver interesse em conhecer também chama a gente, se inscreve lá na Limpage, que a gente marca uma apresentação mais detalhada. Eu não estou falando detalhadamente cada solução que a gente tem, porque senão a gente só vai terminar no carnaval. Então, eu estou dando realmente um overview, e aí aquilo que vocês verem que faz sentido para vocês, a gente marca depois e conversa aí com mais calma. E aqui a gente montou um workflow completo, onde a gente tem um Arion, tem toda a integração com a parte de TP, tem integração com o sistema de live, do Solve, com o GC, com o Neo Express. Ou seja, se você quiser, você consegue deixar tudo integrado, você consegue ter uma comunicação super assertiva, economizar muito tempo e ter aí um fluxo de trabalho muito mais inteligente, tá? E aí, agora a gente vai para as dúvidas. Então, a gente vai abrir espaço aí, a Júlia vai verificar aí com a gente quais são as dúvidas, quem quer perguntar alguma coisa. Não vai dar tempo, talvez, de falar com todo mundo, mas a gente vai escolher algumas aqui, né? E vai estar respondendo. Mas a gente tem o nosso canal de comunicação, tem meu WhatsApp, tem a Rosângela, tem a Limpage. Então, assim, maneiras da gente se falar não vão faltar, tá bom? Então, quem a gente não conseguir desenvolver aqui, depois a gente conversa um pouquinho mais. E aí, agora eu quero saber de vocês. Quem gostaria de começar? Quem tem alguma dúvida? Quem quer fazer alguma consideração? Esse é o momento da gente poder ter essa troca aí. Pessoal, dentro do Zoom tem como também levantar a mão. Se alguém quiser levantar a mão, posso abrir também para falar, tá? Fiquem à vontade. E a gente tem uma pergunta aqui que mandaram no nossas perguntas e respostas. E a Isa, quem que quer responder essa daí? Essa. Responder. Você quer tirar no papá? Tá tão, a Pode ir, distância pode tão ir. grande aqui. Pode Oi, ir. gente, tudo bom?
Galera, vamos lá, posso responder. Como é o processo de inserir uma sonora no aplicativo para que ela possa ser decopada? Bom, eu acho que isso vai depender principalmente do aplicativo que você usa. Mas falando a nível de S-News, né, já que a Rafa trouxe o contexto da empresa aqui para a nossa apresentação, da parte da S-News, a gente tem várias IAs em desenvolvimento. Uma dessas IAs que está em desenvolvimento é da Speech to Text, né, que é para você transformar um áudio em texto. Lembrando sempre, gente, que é legal a gente comentar que a AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital no Brasil, eles têm um manual de boas práticas de IA dentro do jornalismo, tá? Então, para todo mundo que tem interesse de começar a usar IA dentro do jornalismo, é interessante dar uma olhada nesse manual, beleza? Tá respondida aí a pergunta, não veio com nome, então eu não pude direcionar. Eu não sei se o pessoal vai querer colocar mais alguma coisa aqui no chat. É, é isso, pessoal. A Pessoal, gente resolveu. não fiquem tímidos. Podem perguntar, aproveitem. Aproveitem a Isa, o Ian aí, que falar com eles. Querem Às vezes fazer é também alguma corrido. consideração? Às Fiquem vezes à é quase um vontade. milagre, né? Conseguir todo mundo numa mesma sala. Ó, A gente Exatamente. recebeu uma outra pergunta aqui. A integração com a Reuters já acontece. Ai, meu Deus, Júlia, me ajuda. A integração com a Reuters já acontece sobre a integração com a agência de notícias, vocês têm previsão de quando será implementada. A gente já tem integração com a Reuters, ela hoje já é uma realidade do Arion, 100% funcional, tá? A gente já tem ela rodando em clientes, e ela tem alguns níveis de integração. Então, a gente tem integração direto da leitura e a captação da agência de notícias, a gente tem integração com a Reuters Live, que você consegue puxar uma live ali que a Reuters esteja, né, fazendo naquele momento diretamente para dentro do seu jornal. A gente tem alguns níveis dessa integração e eles podem ser discutidos aí com a nossa equipe de comercial. A Júlia foi a única que não foi apresentada, né? Gente, a Júlia, a nossa gerente do comercial, quem fica responsável aqui pelos nossos vendedores, como a Rafa e toda uma outra equipe de vendedores que a gente tem aqui. E tanto a Júlia quanto a Rafa podem dar aí mais informações sobre essa integração com a Reuters para vocês. Eu acho Obrigada, que o Ian Isa. É vai isso aí. responder a próxima, hein? Eu tenho que te apresentar, né, linda? Só para complementar, a gente está com a AFP, tá? Também na parte do nosso roadmap aí, tá finalizando a integração também. A AFP é uma agência francesa, né? Então também tá sendo integrada no nosso sistema e já já ela vai ser implementada, tá? Eu vou responder aqui a pergunta do Marcos. É, Perguntou, né, se no processo de implantação de um local que não tem o sistema completo integrado, como é que funciona essa parte de acompanhamento, treinamento remoto ou presencial? Marcos, nós temos três etapas aí, tá? Quando nós falamos de implantação S-News. Nós temos primeiro um processo de alinhamento, na verdade ele antecede tudo, tá? Então a gente vai entender como está o seu sistema. Se você tem algum tipo de software que não é integrado com o nosso, nós, como o pessoal comentou, nós vamos fazer esse meio de campo aí, tá? Você aciona o pessoal desse outro software que você tem suporte, aciona a gente entra para ver a integração e desenvolver uma integração com o nosso software. Nós somos muito abertos a essas integrações, nós temos integrações com a maior parte dos players do mercado, tá? Internacional e nacionalmente, o que tiver a gente faz essa integração. E entendendo o seu sistema, nós vamos para a parte de pré-implantação. Então, nós vamos colocar um sistema aí para a gente testar, vocês avaliarem, toda a questão de rede para a gente validar com vocês. Nós temos todo um treinamento EAD, que é a primeira parte, então é disponibilizado para todo mundo. O pessoal vai no tempo deles ali, vendo como funciona o sistema, entendendo como é que cria uma pauta, cria uma lauda. O ideal é ter um sistema. A gente deixa um sistema aí para você já ir mexendo, já ir entendendo. A partir do momento que passa esse período do EAD, nós vamos para um período de implantação mesmo. Então, nós vamos fazer algumas reuniões para entender como é que ficam os gerentes ali, tanto de tecnologia quanto do jornalismo, para a gente ver como é que fica a data. Geralmente, nós pegamos uma semana, tá? É mais do que suficiente depois que a gente faz esse processo todo. Nós temos uma implantação presencial,
Então vai uma equipe, uma pessoa técnica, uma pessoa do jornalismo, tá? Do treinamento. Nós acompanhamos vocês na virada do sistema, então da saída de como vocês estão no fluxo hoje para o novo fluxo S-News. E aí não precisa ser um fluxo S-News completo, tá? A gente está falando basicamente do sistema de news, que é o coração, mas se a gente faz por ele só, ou então só de um playout, ou do que você quiser adquirir, a gente tem esse mesmo processo para todos, tá? Mas falando do Arium especificamente, que é o nosso sistema de news, ele funciona assim. Então nós entendemos o fluxo de vocês, passamos uma semana com vocês, fazemos essa virada do sistema, acompanhamos ali o programa ao vivo, 2 ou 3 dias, e retornamos. Após isso, tem a pós-implantação, que é a gente realinhar depois o que ficou pendente. Se teve alguma coisa que a gente pode melhorar, nós pegamos esse feedback de vocês, tá? O Arium foi todo construído com feedback de clientes. Então nós sempre estamos escutando vocês, colocando o que vocês pedem ali. E depois vocês passam a ter acesso ao nosso suporte. E aí vocês podem estar acionando o suporte o tempo inteiro. E caso, por exemplo, sair uma versão do Arion, sair alguma coisa nova que vocês querem atualizar, querem entender o que mudou, nós fazemos uma reunião com o pessoal de jornalismo também, explicamos o que mudou e, se necessário, faremos todo esse processo aí novamente. Eu Perfeito? acho legal a gente pontuar com o Marcos que a gente tem hoje clientes de todos os tipos de fluxo. Então, a gente tem um cliente enorme, por exemplo, que usa GC, Playout integrado, que usa MAN, que usa, enfim, todo o processo de fluxo dentro do sistema de forma integrada. E a gente tem cliente que só tem o Arion com TP, por exemplo. Então, o Arion ele é um sistema extremamente adaptável à realidade e à necessidade de cada tipo de cliente que a gente tem. Então, o Ian é o nosso projetista, ele desenha um projeto específico para cada cliente, tá? Então, não é necessário que você tenha uma necessidade de fluxo completo para que você possa usar um sistema como o nosso. Perfeito, gente. Ó, coloquei aqui novamente o link do formulário para vocês receberem o certificado, né? Por favor, preenchem aí com o nome de vocês e o e-mail. E coloquei também o link da landing page, que é aquela landing page que a Rafa apresentou, onde vocês conseguem solicitar aí para a gente apresentar uma demo, falar um pouquinho mais sobre os nossos produtos, beleza? Gente, não recebemos mais dúvidas. Quem tiver aí é a última chance aí de encaminhar. E a gente está finalizando, né? A gente até pegou ali um pouquinho mais do horário. Antes de finalizar, vou passar a palavra aí para todo mundo, mas já antecipando, eu agradeço aí a presença de todo mundo, né? Espero que vocês tenham, a gente tenha de alguma forma contribuído aí para vocês, tá? Então, eu espero que vocês saiam daqui com um novo conteúdo, uma nova ideia assim, se tá ainda com alguma questão, quer falar com alguém, com um de nós, só entrar em contato que a gente está aí à disposição, tá bem? Muito obrigada. Bom, Rosângela, você quer falar quer dar algumas palavras? Gostaria de falar alguma coisa? Eu liberei aí, Rosângela, para você falar. Oi, Júlia. Escutando. Olá, tudo bem? Eu Tudo acredito que bom? eu acho que a vice-presidente, a Luciana, está aí. Acho que ela talvez queira falar alguma coisa. Você pode verificar se Claro, ela está aí? É, por liberei favor? aí também para ela falar. Fique à Tá. vontade. Olá, A gente só pessoal, tem boa a agradecer. tarde. Boa tarde. Obrigada a todos pela presença. Agradeço em nome da Astral e ao nosso presidente, ao Gerson, que não pôde estar aqui por um compromisso de última hora. E a Astral está sempre à disposição também, né, para auxiliar no que for preciso nessa parte de tecnologia, de ferramentas mais acessíveis, mais modernas. Também quem não for associado, quiser aproveitar a oportunidade para se associar, é só entrar em contato com a Rosângela. E agradeço muito aos nossos palestrantes, a Isabela e o Ian, por terem dedicado esse tempinho aqui para nós. Obrigada, viu? Agradeço a nossa parceria aí da S News, que só está começando. Gente, da nossa parte, acho que agradecer também aí pelo tempo de vocês. É muito bom poder trocar essa ideia. E para todo mundo que está aqui acompanhando a reunião, eu e a estamos sempre disponíveis através aí da Júlia e da Rafa, tá?
Então, tendo mais dúvidas, querendo saber mais, pode procurar aí com as meninas, que vocês conseguem conversar mais com a gente, conseguem ver melhor o sistema, e nós estamos à disposição, é sempre um prazer. É Ian, quer falar isso. alguma coisa? Quero sim. É isso, agradecer também o tempo de vocês, agradecer as perguntas, tá? O interesse que vocês tiveram aí, o pessoal manteve aí até o final, né? Se tiverem mais algum interesse em conhecer um pouco mais da S News, existem os canais, né? Tem o próprio site aí, snews.tv, vocês podem estar entrando, conhecer o que a Rafa mostrou ali para vocês também e entrar em contato. Se vocês quiserem ter depois uma demonstração um pouco mais detalhada dos sistemas, como a Rafa falou, vocês podem entrar em contato por lá também, a gente vai agendando e mostrando para vocês, tirando essas dúvidas que vocês têm para cá. E estamos à disposição aí, como a Isabela falou. Tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Maravilha, pessoal. Gratidão, muito obrigada. Foi um prazer ter esse momento aqui com vocês. Fiquem à vontade, tá? Para se inscreverem, para me chamar no WhatsApp, para entrarem no nosso site, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigada, Rosângela. Obrigada a todos da Astral, a nossa vice-presidente que está aí, né? E Ah, acho que é isso, Rafa, pessoal. agradecer aos clientes da S News também, que estão em peso. A gente está reconhecendo os nomes aqui. Tem muitos clientes da S Mesmo News que aos vieram. nossos clientes S News que estão aqui também. Muito obrigada por nos prestigiarem, por essa troca, por esse momento. E aos outros convidados também, né? Que nós tivemos outros convidados também, sem ser os nossos clientes. E o pessoal da Astral, muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenha sido uma tarde proveitosa para vocês também, tá bom, pessoal? Beijo grande, bom restinho de dia. Tchau, tchau. Tchau, Até Tchau, gente. pessoal. mais. Ah.